Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você entrou no vídeo aqui e achou que era um clickbait, não é não. Mineradores em apuros, é isso mesmo. Estados Unidos quer um imposto de 30% maior do que o Lula colocou para a gente aqui sobre cripto para mineração de Bitcoin. Mais uma vez, quando o Bitcoin entra numa alta, entra em tendência, assim como foi banido da China, foi para os Estados Unidos, foi para o Cazaquistão, força computacional caiu, Bitcoin se recuperou, agora os Estados Unidos quer cobrar um imposto. Tem dois lados da moeda aí, vê se vocês concordam que a gente vai trazer informação para você. É importante que vocês nos ajudem, pessoal, dando like. O vídeo tem que ter mais visualizações e mais like para me ajudar aqui no canal. Só vocês podem me ajudar. É um pedido para mim poder continuar fazendo esse conteúdo. Primeiro lado, uma cobrança de imposto, pessoal, vai forçar os mineradores a vender BTC para poder pagar esses impostos. Ou seja, vamos ter uma pressão de venda aí. Pelo outro lado, parte eles vão ter um gasto a mais, fazendo eles segurarem mais Bitcoin, trazendo mais escassez e gerando uma falta. Vamos entender aqui que Cássio Gusson traz essas informações para nós aqui, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que parece que vai sair da presidência, podendo entrar o Donald Trump, que parece ser mais favorável às criptos, reviveu a ideia de um imposto de 30% sobre a eletricidade usada por mineradores de criptomoedas em sua proposta de orçamento para 2025. Sabemos que os Estados Unidos têm uma dívida trilionária aí que não vai conseguir pagar. Ponto. Sendo assim como o governo brasileiro vai buscar de tudo quanto é jeito cobrar imposto. Lembrando que se imposto fosse bom, não era imposto, era doação. Então, um documento aqui do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intitulado Explicações Gerais das Propostas de Receita do Ano Fiscal de 2025 da Administração, o governo destacou que as leis atuais não abordam ativos digitais, além do relatório de corretoras e transações em dinheiro. Por causa disso, a administração deseja impor, prestem atenção nessa palavra, impor um imposto sobre o consumo. Impostos cobrados sobre bens como combustível na mineração de ativos digitais. É preciso que a gente entenda porque a maior economia do mundo, os Estados Unidos, está com o ETF lá, tendo uma chamada dos estados e mineradores para lá, no Texas, mas a gente também tem que entender que como lá as leis são um pouquinho diferentes, pode ser que não pegue em alguns locais. Qualquer empresa que utilize recursos computacionais, seja de propriedade da empresa ou alugados de terceiros, para minerar ativos digitais, estaria sujeito a um imposto sobre o consumo equivalente a 30% dos custos da eletricidade utilizados na mineração de ativos digitais, destacou o governo americano, lembrando que existe um gasto muito alto energético para poder se minerar, onde muitas vezes o custo base da última queda que teve bateu 26, 27, agora nós estamos em 73, estamos longe um pouco do custo energético, mas com uma cobrança de imposto vai pressionar o preço do Bitcoin. Na última grande queda, pessoal, quando fez o fundo de 15 mil, eu comecei a comprar ali porque eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, onde eu avaliei o custo energético do Bitcoin. Na época, o custo estava em 16 mil e 16 mil e pouquinho, o BTC estava 17, estava muito próximo, formando um indicador forte de fundo de mercado que pressionou o Bitcoin para cima, porque os mineradores iam entrar em prejuízo e nunca na história eles mineraram no prejuízo. Então, uma movimentação de 30% de imposto aliado a uma redução de 50% de Bitcoin, por mais que seja ruim o imposto, pode trazer mais escassez para o ativo. Se forem implementadas, as empresas de mineração de criptomoedas devem, então, relatar a quantidade e o tipo de eletricidade que usam. Além disso, as empresas devem também relatar o valor da eletricidade utilizada se adquirirem externamente. Enquanto isso, os mineradores que alugam capacidade computacional seriam obrigados a relatar o valor da eletricidade da empresa que os alugou. O valor seria então usado como base tributária e teriam que pagar o imposto. Imposto para mineração de Bitcoin sempre é uma conversa conturbada, já que ele se torna a nona maior moeda, se não estou enganado, passando a prata e trazendo mais visibilidade para ele. O que antes era considerado que infringia leis e não tinha fundamento. Agora começa a engordar os bolsos dos políticos e é claro que eles não queriam mamar na teta. Não tem outra situação. Pessoal, por isso que é importante a gente entender que essa corrida de ETF é mais que uma corrida. É uma corrida dos fundos para tirar dinheiro de nós, tirar o Bitcoin de nós. Eles entendem que quanto mais eles compram, mesmo que no momento vai beneficiar a gente, poucas pessoas conhecem o Bitcoin, você sabe disso. Quanto menos a circulação para eles, melhor. Segundo a administração, essa proposta seria eficaz para os anos fiscais após 31 de dezembro de 2024.
O governo introduzirá o imposto em 3 fases: 10% no primeiro ano, 20% no segundo ano, 30% no terceiro ano. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando que, se seguir a teoria dos ciclos, 10% no primeiro ano de 2025 seria o final de uma bull, provável final de uma bull. 2026, um bear market, e 2027, bear market, quando o imposto vai impactar? Será que quanto vai impactar isso aí? Isso é o grande questionamento que a gente traz. Falta bastante tempo, mas é importante a gente entender essas movimentações do governo americano. O imposto também se aplicaria em empresas de mineração de criptomoedas que geram sua própria eletricidade. Olha que loucura. Se ele gera a própria eletricidade, não tem por que ele pagar 30%. Empresas também que produzem ou adquirem energia off-grid também precisariam pagar um imposto de 30% sobre os custos estimados de sua conta de eletricidade. Com certeza, Joe Biden fez um curso de taxação disposto aqui no Brasil com o nosso governo, porque também as tarifas são pesadas, não incentiva. Acaba que El Salvador, países pró-Bitcoin começam a trazer espaço e vai ter uma outra invasão. Hash rate cai, mineradores mudam de local, meio hash rate se adequa, muitas pessoas vão falar que o Bitcoin morreu com a queda de hash rate. Se você puxar, vou trazer para vocês o gráfico de quando saiu da China, foi uma queda violenta, mas agora mais que dobrou o poder de computacional, mostrando que o Bitcoin é perfeitamente adaptável a essas narrativas que acontecem. Pierre Rochard, vice-presidente de pesquisa da Riot Platforms, destacou que até mesmo aqueles que usam energia solar ou eólica seriam afetados. Orchard acredita que isso é uma manobra para suprimir o Bitcoin e alcançar uma moeda digital de Banco Central. São as CBDCs que estão vindo, mesmo os Estados Unidos falando que não vai ter uma CBDC. Mas nós sabemos que eles não querem deixar o Bitcoin crescer. Nesse contexto, para você que chegou até aqui, vou trazer um vídeo para vocês que a probabilidade de nós termos um ETF de Ethereum está em 30%, pessoal. No vídeo eu vou explicar para vocês, por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, que eu sempre trago informações atualizadas sobre o mundo cripto. Enquanto isso, o senador dos Estados Unidos, Cynthia Lummis, manifestou oposição à proposta de imposto no Twitter, já que um aumento do imposto sai mineradores, a receita dos estados vão cair. E como os estados nos Estados Unidos são diferentes, pode ser que alguns não adequem. Segundo Lummis, embora a inclusão de criptomoedas no orçamento mostre que a administração possa estar otimista em relação às criptomoedas, pelo discurso também do Donald Trump, o imposto de 30% vai aniquilar, vai destruir a posição da indústria nos Estados Unidos. Essa não é a primeira vez e nem a última vez que a administração Biden tenta implementar o imposto de 30%. Nós sabemos que ele é contra o governo, por isso que a SEC pintou e bordou sobre a eletricidade usada por mineradores de criptomoedas. Em 9 de março de 2023, Biden fez a mesma tentativa de tributar os mineradores na proposta de orçamento para 2024. Seguimos acompanhando aqui no canal, onde eu trago informações relevantes para vocês de tudo que vai acontecendo. Peço a você, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, afinal de contas, aqui trazemos informação relevante. Deixa seu like e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas, então eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo temos segredos de empréstimo, alavancagem, onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo 3 modelos das pools, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então tá esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Salve, guys! Se você clicou nesse vídeo achando... Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você clicou no link aqui... Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você entrou no vídeo aqui e achou que era um clickbait, não é não. Mineradores em apuros, é isso mesmo. Estados Unidos quer um imposto de 30% maior do que o Lula colocou para a gente aqui sobre cripto para mineração de Bitcoin. Mais uma vez, quando o Bitcoin entra numa alta, entra em tendência, assim como foi banido da China, foi para os Estados Unidos, foi para o Cazaquistão, força computacional caiu, Bitcoin se recuperou, agora os Estados Unidos quer cobrar um imposto. Tem dois lados da moeda aí, vê se vocês concordam que a gente vai trazer informação para você. E é importante que vocês nos ajudem, pessoal, dando like. O vídeo tem que ter mais visualizações e mais like para me ajudar aqui no canal. Só vocês podem me ajudar.
É um pedido para mim poder continuar fazendo esse conteúdo. Primeiro lado, uma cobrança de imposto, pessoal, vai forçar os mineradores a vender BTC para poder pagar esses impostos. Ou seja, vamos ter uma pressão de venda aí. Pelo outro lado, parte deles vão ter um gasto a mais, fazendo eles segurarem mais Bitcoin, trazendo mais escassez e gerando uma falta. Vamos entender aqui que Cássio Gusson traz essas informações para nós aqui, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que parece que vai sair da presidência, podendo entrar o Donald Trump, que parece ser mais favorável às criptos, reviveu a ideia de um imposto de 30% sobre a eletricidade usada por mineradores de criptomoedas em sua proposta de orçamento para 2025. Sabemos que os Estados Unidos têm uma dívida trilionária aí que não vai conseguir pagar. Ponto. Sendo assim como o governo brasileiro vai buscar de tudo quanto é jeito cobrar imposto. Lembrando que se imposto fosse bom, não era imposto, era doação. Então, um documento aqui do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intitulado Explicações Gerais das Propostas de Receita dos Anos Fiscal de 2025 da Administração, o governo destacou que as leis atuais não abordam ativos digitais, além do relatório de corretoras e transações em dinheiro. Por causa disso, a administração deseja impor. Prestem atenção nessa palavra: impor um imposto sobre o consumo. Impostos cobrados sobre bens como combustível na mineração de ativos digitais. É preciso que a gente entenda porque a maior economia do mundo, os Estados Unidos, está com o ETF lá, tendo uma chamada dos estados e mineradores para lá, no Texas, mas a gente também tem que entender que como lá as leis são um pouquinho diferentes, pode ser que não pegue em alguns locais. Qualquer empresa que utilize recursos computacionais, seja de propriedade da empresa ou alugados de terceiros, para minerar ativos digitais, estaria sujeito ao imposto sobre o consumo equivalente a 30% dos custos da eletricidade utilizados na mineração de ativos digitais, destacou o governo americano, lembrando que existe um gasto muito alto energético para poder se minerar, onde muitas vezes o custo base da última queda que teve bateu 26, 27, agora nós estamos em 73, estamos longe um pouco do custo energético. Mas com uma cobrança de imposto vai pressionar o preço do Bitcoin. Na última grande queda, pessoal, quando fez o fundo de 15 mil, eu comecei a comprar ali porque eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, onde eu avaliei o custo energético do Bitcoin. Na época, o custo estava em 16 mil e 16 mil e pouquinho, o BTC estava 17, estava muito próximo, formando um indicador forte de fundo de mercado que pressionou o Bitcoin para cima, porque os mineradores iam entrar em prejuízo e nunca na história eles mineraram no prejuízo. Então, uma movimentação de 30% de imposto aliado a uma redução de 50% de Bitcoin, por mais que seja ruim o imposto, pode trazer mais escassez para o ativo. Se for implementada, as empresas de mineração de criptomoedas devem, então, relatar a quantidade e o tipo de eletricidade que usam. Além disso, as empresas devem também relatar o valor da eletricidade utilizada se adquirirem externamente. Enquanto isso, os mineradores que alugam capacidade computacional seriam obrigados a relatar o valor da eletricidade da empresa que os alugou. O valor seria então usado como base tributária e teriam que pagar o imposto. Imposto para mineração de Bitcoin sempre é uma conversa conturbada, já que ele se torna a nona maior moeda, se não estou enganado, passando a prata e trazendo mais visibilidade para ele. O que antes era considerado que infringia leis e não tinha fundamento. Agora começa a engordar os bolsos dos políticos e é claro que eles não queriam mamar na teta. Não tem outra situação. Pessoal, por isso que é importante a gente entender que essa corrida de ETF é mais que uma corrida. É uma corrida dos fundos para tirar dinheiro de nós, tirar o Bitcoin de nós. Eles entendem que quanto mais eles compram, mesmo que no momento vai beneficiar a gente, poucas pessoas conhecem o Bitcoin, você sabe disso. Quanto menos a circulação para eles, melhor. Segundo a administração, essa proposta seria eficaz para os anos fiscais após 31 de dezembro de 2024. O governo introduzirá o imposto em 3 fases: 10% no primeiro ano, 20% no segundo ano, 30% no terceiro ano. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando que se seguir a teoria dos ciclos, 10% no primeiro ano de 2025 seria o final de uma bull, provável final de uma bull. 2026, um bear market, e 2027, bear market, quando o imposto vai impactar? Será que quanto vai impactar isso aí? Isso é o grande questionamento que a gente traz. Falta bastante tempo, mas é importante a gente entender essas movimentações do governo americano. O imposto também se aplicaria em empresas de mineração de criptomoedas
e gera a sua própria eletricidade. Olha que loucura. Se ele gera a própria eletricidade, não tem por que ele pagar 30%. Empresas também que produzem ou adquirem energia off-grid também precisariam pagar um imposto de 30% sobre os custos estimados de sua conta de eletricidade. Com certeza, Joe Biden fez um curso de taxação disposto aqui no Brasil com o nosso governo, porque também as tarifas são pesadas, não incentiva. Acaba que El Salvador, países pró-Bitcoin começam a trazer espaço e vai ter uma outra invasão. Hash rate cai, mineradores mudam de local, meio hash rate se adequa, muitas pessoas vão falar que o Bitcoin morreu com a queda de hash rate. Se você puxar, vou trazer para vocês o gráfico de quando saiu da China, foi uma queda violenta, mas agora mais que dobrou o poder de computacional, mostrando que o Bitcoin é perfeitamente adaptável a essas narrativas que acontecem. Pierre Rochard, vice-presidente de pesquisa da Riot Platforms, destacou que até mesmo aqueles que usam energia solar ou eólica seriam afetados. Orchard acredita que isso é uma manobra para suprimir o Bitcoin e alcançar uma moeda digital de Banco Central com as CBDCs que estão vindo, mesmo os Estados Unidos falando que não vai ter uma CBDC. Mas nós sabemos que eles não querem deixar o Bitcoin crescer. Nesse contexto, para você que chegou até aqui, vou trazer um vídeo para vocês que a probabilidade de nós termos um ETF de Ethereum está em 30%, pessoal. No vídeo eu vou explicar para vocês, por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, que eu sempre trago informações atualizadas sobre o mundo cripto. Enquanto isso, o senador dos Estados Unidos, Cynthia Lummis, manifestou oposição à proposta de imposto no Twitter, já que um aumento do imposto sai mineradores, a receita dos estados vão cair. E como os estados nos Estados Unidos são diferentes, pode ser que alguns não adequem. Segundo Lummis, embora a inclusão de criptomoedas no orçamento mostre que a administração possa estar otimista em relação às criptomoedas, pelo discurso também do Donald Trump, o imposto de 30% vai aniquilar, vai destruir a posição da indústria nos Estados Unidos. Essa não é a primeira vez e nem a última vez que a administração Biden tenta implementar o imposto de 30%. Nós sabemos que ele é contra o governo, por isso que a SEC pintou e importou sobre a eletricidade usada por mineradores de criptomoedas. Em 9 de março de 2023, Biden fez a mesma tentativa de tributar os mineradores na proposta de orçamento para 2024. Seguimos acompanhando aqui no canal, onde eu trago informações relevantes para vocês de tudo que vai acontecendo. Peço a você, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, afinal de contas, aqui trazemos informação relevante. Deixa seu like e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.